Você sabia que o destino de Roma foi selado em batalhas épicas contra uma cidade que quase a superou em riqueza, poder e estratégia? As guerras púnicas travadas entre Roma e Cartago foram um divisor de águas na história antiga. Imagine elefantes marchando através dos Alpes, cidades queimadas até o chão e generais cujas táticas moldaram o futuro do Mediterrâneo. Hoje você vai descobrir como Roma enfrentou seu maior rival e emergiu como a potência suprema. O que você acha que seria do mundo se Cartago tivesse vencido essas guerras? Parte 1. O cenário antes das guerras. O mundo antes das guerras púnicas era dominado por potências regionais distintas. Roma estava expandindo sua influência sobre a Península Itálica, absorvendo culturas e enfrentando rivais locais. Por outro lado, Cartago, fundada pelos fenícios, era o centro de um vasto império comercial, controlando rotas marítimas cruciais no Mediterrâneo Ocidental. O Mediterrâneo do século III a.C. era um campo dinâmico, onde potências regionais lutavam por território, comércio e supremacia política. No centro desse tabuleiro de poder estavam Roma e Cartago, duas civilizações com culturas e estratégias de expansão completamente distintas. Cartago como potência comercial. Cartago, fundada por colonos fenícios de Tiro por volta de 814 a.C., tornou-se um dos maiores centros de comércio marítimo da antiguidade. Sua localização estratégica na atual Tunísia fazia dela o ponto de conexão entre o Mediterrâneo Oriental e Ocidental. A cidade se destacava pelo seu porto duplo, projetado para atender tanto a frota mercante quanto a militar, permitindo um controle impressionante das rotas marítimas. Roma pré-expansão. Roma, por outro lado, era uma potência terrestre em ascensão. No início do século III a.C., havia completado sua conquista da Península Itálica, derrotando adversários como os etruscos, samnitas e a poderosa colônia grega de Tarento. Essa expansão deu a Roma controle sobre uma base sólida de recursos agrícolas e humanos. A Sicília no centro do conflito. A ilha da Sicília, rica em recursos e estrategicamente localizada entre a Itália e o norte da África, tornou-se um foco de disputas. Para Cartago, controlar a Sicília significava proteger suas rotas comerciais no Mediterrâneo. Para Roma, era uma oportunidade de projetar poder além da Península Itálica. No auge de sua influência, Cartago era vista como imbatível no mar. Sua habilidade naval permitia proteger suas rotas comerciais e atacar com precisão. Para Roma, que carecia de experiência marítima, desafiar essa supremacia parecia impensável. Mesmo assim, a ambição romana começava a mudar o equilíbrio de poder. O confronto entre essas duas potências era inevitável. Cartago representava o controle comercial e marítimo, enquanto Roma simbolizava a expansão territorial e militar. A Sicília, uma joia entre os dois impérios, foi o estopim para uma das séries de guerras mais dramáticas da história antiga. Parte 2. A Primeira Guerra Púnica, entre 264 e 241 a.C. A Primeira Guerra Púnica foi uma batalha pela supremacia naval e pelo controle da Sicília. Inicialmente, Cartago tinha a vantagem, com uma marinha experiente. No entanto, Roma mostrou sua adaptabilidade, criando uma frota do zero e desenvolvendo o Corvo, um dispositivo que transformava batalhas navais em combates terrestres. O Corvo, uma ponte móvel com ganchos, foi o divisor de águas. Esse dispositivo permitia que soldados romanos embarcassem nos navios inimigos, transformando batalhas navais em combates terrestres, onde Roma tinha maior experiência. No início da guerra, Cartago era claramente superior. Sua marinha era a mais poderosa do Mediterrâneo, formada por gerações de navegadores experientes e uma frota construída para dominar os mares. Roma, por outro lado, era essencialmente uma potência terrestre. No entanto, os romanos rapidamente entenderam que a guerra não seria vencida sem desafiar o domínio marítimo de Cartago. Sem tradição naval, Roma construiu sua frota do zero, baseada no modelo dos navios cartagineses capturados. Em poucos anos, criou uma força considerável, surpreendendo seus adversários. Ao longo dos 23 anos de guerra, vários eventos se destacaram, como a Batalha de Mylae, 260 a.C. Essa foi a primeira grande vitória naval de Roma. Comandada por Caio Duílio, a frota romana usou o Corvo para derrotar os cartagineses, destruindo 50 navios inimigos.
Essa vitória não apenas demonstrou a eficácia da inovação romana, mas também abalou a confiança de Cartago. A guerra foi devastadora para ambos os lados. Estima-se que dezenas de milhares de vidas foram perdidas, e centenas de navios foram destruídos em batalhas navais e tempestades. O tratado que encerrou a guerra impôs severas condições a Cartago. Ela foi obrigada a ceder a Sicília, que se tornou a primeira província de Roma fora da Península Itálica. E para evitar mais conflitos, Cartago concordou em pagar uma pesada compensação que debilitou ainda mais sua economia. Parte 3. A Segunda Guerra Púnica, entre 218 e 201 a.C. Se a Primeira Guerra foi por territórios, a Segunda Guerra Púnica foi por sobrevivência. Comandada por Aníbal Barca, Cartago trouxe o conflito diretamente para Roma, desafiando-a em seu território. A Segunda Guerra Púnica não foi apenas uma sequência do primeiro confronto. Foi uma disputa de proporções épicas, onde as táticas, os líderes e a resiliência das nações foram testados ao limite. Aníbal Barca, um dos maiores gênios militares da história, liderou Cartago em uma campanha que seria lembrada por séculos como uma obra-prima estratégica e um exemplo de perseverança diante de adversidades aparentemente insuperáveis. Quando Aníbal decidiu atacar Roma diretamente, ele escolheu o caminho mais improvável: atravessar os Alpes. A jornada começou com cerca de 90 mil soldados e 37 elefantes de guerra. Durante a travessia, Aníbal enfrentou nevascas, terrenos traiçoeiros e emboscadas de tribos locais. Ao final, ele perdeu quase metade de suas tropas, mas seu triunfo ao descer para a Itália Central abalou Roma. O uso de elefantes de guerra não era apenas um recurso militar, mas também uma arma psicológica, aterrorizando os romanos. Aníbal não apenas sobreviveu aos Alpes, mas organizou suas tropas de forma exemplar ao chegar, pronto para enfrentar o poderoso exército romano. A Batalha de Canas, Aníbal provou sua genialidade. Apesar de estar em desvantagem numérica, ele organizou suas tropas em uma formação em lua crescente, atraindo os romanos para o centro. Assim que os romanos avançaram, Aníbal ordenou que suas forças flanqueassem o inimigo, cercando e massacrando cerca de 70 mil soldados romanos em um único dia. Canas abalou a moral romana e causou deserções entre aliados de Roma, mas a cidade resistiu, recusando-se a negociar com Cartago. Após Canas, Roma adotou uma estratégia de desgaste, liderada por Fábio Máximo, apelidado de Cunctator, o protelador. Ele evitou confrontos diretos com Aníbal, preferindo desgastá-lo lentamente por meio de ataques a suprimentos e terras. Os romanos queimaram campos e destruíram cidades aliadas que poderiam fornecer recursos a Aníbal. Roma desviou o foco para a Hispânia, atacando as rotas de suprimento de Cartago e enfraquecendo sua base econômica. Qual foi o fim de Aníbal? A batalha final da Segunda Guerra Púnica aconteceu na África, onde Cipião Africano, outro estrategista brilhante, enfrentou Aníbal. Cipião usou táticas que anulavam os elefantes de guerra, dispersando-os e criando brechas nas formações cartaginesas. A vitória em Zama selou o destino de Cartago, que foi forçada a assinar um tratado severo, entregando suas colônias e frota e pagando uma pesada indenização. Cipião foi celebrado como o salvador de Roma, e seu nome, Africano, refletia sua conquista. Apesar da derrota, Aníbal permanece uma figura reverenciada por sua habilidade e coragem. Essa guerra redefiniu o Mediterrâneo e gerou líderes lendários. Qual estratégia você acha mais impressionante? A astúcia de Aníbal em Canas ou a paciência estratégica de Fábio Máximo? Comente e compartilhe sua opinião. Parte 4. A Terceira Guerra Púnica e a queda de Cartago. A vingança final. O terceiro conflito, entre 149 e 146 a.C., foi menos uma guerra e mais uma vingança brutal. Roma, temendo o ressurgimento de Cartago, lançou um cerco devastador que culminou na destruição total da cidade e na escravização de seus habitantes. O terceiro e último conflito entre Roma e Cartago, 149 e 146 a.C., não foi apenas uma guerra convencional, mas a realização de uma vingança impiedosa e calculada. Após 2 guerras intensas, Roma decidiu erradicar qualquer possibilidade de uma futura ameaça cartaginesa,
culminando em uma das destruições mais simbólicas da antiguidade. Marco Pórcio Catão, um dos mais influentes estadistas romanos, foi um dos maiores defensores da destruição de Cartago. Durante anos ele pressionou o Senado romano com seu famoso grito: Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. Catão alegava que enquanto Cartago existisse, Roma nunca estaria segura, mesmo que a cidade já não fosse mais uma potência militar. Embora enfraquecida, Cartago ainda prosperava economicamente, o que despertava o ressentimento romano. Catão frequentemente exibia produtos agrícolas cartagineses para demonstrar que a cidade ainda era rica e produtiva, manipulando a opinião pública romana. Em 149 a.C., Roma iniciou uma campanha militar direta contra Cartago, que culminou em um cerco de 3 anos. Apesar de sua inferioridade em recursos, os cartagineses demonstraram uma incrível resiliência. Civis, incluindo mulheres e crianças, participaram da defesa da cidade, fabricando armas e reforçando as muralhas. O general romano, neto adotivo de Cipião Africano, usou táticas inovadoras para isolar a cidade, construindo uma muralha naval que bloqueava completamente o acesso ao porto de Cartago. Em 146 a.C., Cartago finalmente sucumbiu. A destruição foi completa. A cidade foi saqueada, seus habitantes foram mortos ou vendidos como escravos e seus edifícios foram demolidos. Segundo relatos, o território foi salgado, um gesto simbólico para garantir que nada crescesse no local novamente. Cartago, que havia sido uma das cidades mais prósperas e influentes do mundo antigo, foi reduzida a cinzas. Com a destruição de Cartago, Roma consolidou seu domínio sobre o Mediterrâneo, iniciando sua era de supremacia absoluta. A destruição de Cartago continua a ser um tema de intenso debate. Alguns historiadores argumentam que a cidade representava uma ameaça constante para Roma, enquanto outros veem a ação como um exemplo de crueldade desnecessária e imperialismo brutal. O legado das Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas transformaram o Mediterrâneo. Roma emergiu como a potência dominante, iniciando uma era de expansão sem precedentes. No entanto, o preço da vitória foi alto, com milhares de vidas perdidas e a destruição de uma das maiores civilizações da época. Se você gostou dessa história épica, curta, comente e compartilhe nosso vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias fascinantes do mundo antigo. Até a próxima aventura romana.